Glória a Deus. Em Marcos 11, 23, o espírito da fé, ele é ilimitado porque ele crê em tudo, que tudo é possível. Mas também, queridos, o espírito da fé trabalha crendo e declarando. Marcos 11, 23 é um versículo que nós podemos destacar, né, a respeito daquilo que Deus levantou no coração do irmão Reagan. E foi o irmão Reagan que escreveu isso, mas não foi, irmão, foi Jesus quem falou. Está na Bíblia, Marcos 11, 23. E aqui Jesus, ele falando sobre um episódio onde os discípulos, né, quando passaram por Jesus, por uma figueira, Jesus foi até lá para ver se tinha figo. Não havia figo, mas ele dava sinal de que tinha frutos. Jesus falou com aquela figueira, e quando eles retornaram no dia seguinte, Pedro observou que aquela figueira, ela havia murchado, ela havia secado. E ele falou para Jesus: Jesus, meu Deus, eu estou parafraseando, ok? O que você falou aconteceu. Jesus olha para Pedro, imagina mais até a expressão de Jesus. Jesus olha para Pedro como que diz assim: eu não estou entendendo o que você está dizendo. Porque ele diz assim: olha, tenham fé em Deus. Ou melhor, vocês têm a mesma fé do tipo de Deus. Aí então ele diz: e com toda certeza eu vos asseguro que se qualquer pessoa ordenar a este monte, levanta-te e lança-te no mar, e não houver dúvida em seu coração, mas crê que se realizará o que diz, assim lhe será feito. Amém? Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, se você decidir falar em fé a respeito de algo, vai acontecer. Amém? Não é o fato apenas, queridos, o que Jesus estava querendo dizer? Não é o fato apenas de próprio Jesus ter falado, mas ele estava dizendo: qualquer pessoa que falar crendo vai acontecer, não importa o quê. Amém? Se eu e você decidirmos falar, queridos, crendo no que estamos falando, vai se manifestar, vai acontecer. Vamos ver o resultado daquilo que temos falado nos nossos dias. A questão, queridos, é que nós estamos tão bombardeados por informações negativas, por informações de crise, por informações de doenças, de surtos, de conflitos na família, de problemas na casa. Queridos, temos sido tão bombardeados com relação a isso, e não estamos nos expondo à palavra. E por causa disso, queridos, temos duvidado de instruções tão simples. Porque o que Jesus falou é algo simples: creia e fale, e vai acontecer. Creia e fale, creia e fale, creia e fale. Agora, Jesus disse: o que você crer no coração. Amados, o que está em nosso coração? O que temos alimentado o nosso espírito? Porque nós sabemos que a boca, ela vai falar do que o coração está cheio. Quando o problema surge, o que é que eu e você nós temos falado? O que é que eu e você temos dito em meio a essa circunstância? Ah, eu sabia que ia acontecer. Queridos, tem pessoas que temem quando o telefone toca. Meu Deus, será que morreu alguém? Meu Deus, será que é uma má notícia? Os maus rumores de que vai chegar más notícias. Não, queridos, nós precisamos mudar esse cenário. Nós precisamos começar agora a gerar expectativa de que vai chegar uma mensagem no nosso zap, por exemplo: me passe o número da sua conta. Sabe aquela proposta? Vamos negociar ela. Sabe aquele orçamento? Vamos fechar ele. Queridos, essa expectativa, o espírito da fé, ele vive em expectativa de véspera de milagre. O espírito da fé é aquele que pensa: será que este é o meu milagre? Será que este é o momento em que se manifestará aquilo que Deus prometeu para mim? Hoje é o dia, hoje é o dia, esse é o momento. Queridos, precisamos conservar, preservar essa atitude na nossa vida. Não uma atitude negativa, não uma atitude de quando uma circunstância se levantar e dizer: eu sabia. Queridos, observe que quando a gente diz eu sabia, já havia uma expectativa no coração de que tudo ia dar errado. Esse não é o espírito da fé.
Esse não é o espírito da fé. Se temos tido atitudes como essa, diante de problemas, nós precisamos, queridos, fazer um raio-x de como está a nossa fé. Porque a fé, o espírito da fé, ele tem uma indignação mediante o problema. Ele tem uma indignação mediante a falta, não aceita como resultado final. Você entende? Você está aqui hoje pela manhã? Amém. Esse é o espírito da fé. Amém? Queridos, olha só. Existe uma esfera de autoridade para cada um de nós. Esfera de autoridade sobre a nossa vida. Esfera de autoridade em nossa família, principalmente para quem é pai e mãe. Ou para quem é o cabeça do lar. Esfera de autoridade no trabalho. Esfera de autoridade no negócio. Existe um território, queridos, que está debaixo do nosso comando. E esse território que está debaixo do nosso comando, ele vai produzir resultados de acordo com aquilo que eu e você nós falamos. O que temos falado a respeito de nós mesmos. O que temos falado sobre a nossa casa, sobre a nossa família. O que temos falado sobre os nossos negócios ou sobre o nosso ministério. O que é que tem saído da nossa boca a respeito dessa esfera de autoridade que nós temos. As palavras que saem da nossa boca são como decretos reais. Aquilo que nós falamos, querido, no mundo espiritual toma forma. Você está entendendo? E se manifesta na nossa vida. Comece a fazer, queridos, confissões sobre você mesmo. Eu sou abençoado, eu sou próspero, tudo que eu coloco a minha mão prospera, eu sou bem sucedido aonde eu vou, eu sou cabeça e eu não sou cauda. Você entende? Começar a fazer confissões como essa sobre si mesmo, sobre a sua casa. Minha casa é abençoada, eu e a minha casa servimos ao Senhor, eu creio no Senhor Jesus, e minha casa, toda ela é salva. Queridos, fala sobre os seus negócios, declara a bênção do Senhor sobre o seu trabalho, declara prosperidade e crescimento naquele lugar todos os dias, ainda que os olhos vejam o contrário. Ainda que a gente tenha uma visão natural das coisas negativas, nós não vamos falar o que estamos vendo, nós vamos falar aquilo que temos crido. Amém? Oh, aleluia! Em Atos 27, nós vamos ver, queridos, que o espírito da fé é uma atitude confiante em meio aos problemas. Aqui em Atos 27, eu não vou ler todo o contexto, mas Paulo, ele estava dentro de um navio que nesse momento iria sofrer um naufrágio. E, de fato, queridos, parecia que tudo ia se perder, inclusive a vida dos que estavam ali. Mas o Senhor, por meio de um anjo, comunicou a Paulo que as coisas iriam se perder, porém, ele e os demais não iriam morrer. Aí Paulo, ele fala para aqueles homens, ele diz: portanto, senhores, tende coragem, pois confio em Deus que tudo se cumprirá conforme me foi anunciado. O que é isso? É você estar envolto em meio a uma tragédia, mas você tem uma palavra do Senhor. E você diz: eu confio no que Deus falou. Eu confio no que Deus disse. Vai ser como Ele falou, não vai ser como está acontecendo. Queridos, imagine o estado emocional daqueles homens, em meio a um naufrágio. A gente, olha, lê o texto, mas parece que se perde um pouco o estado emocional daqueles homens. O fato de que eles estavam na iminência de morrer. Porém, Deus trouxe uma palavra para Paulo, mesmo em meio ao caos, queridos. Se temos uma palavra do Senhor, é nela que nós precisamos nos apegar, é nela que nós precisamos confiar. Você entende isso? Nós não podemos abrir mão, queridos, da palavra que o Senhor tem para a nossa vida. Nós precisamos sustentar isso como uma verdade, nós precisamos sustentar isso como uma realidade independente das circunstâncias. Amém? Ele disse: eu confio em Deus, que vai acontecer exatamente como Ele me falou. É realmente, amados, fechar os olhos para o natural. É realmente fechar os olhos para o que nos cerca e dizer: eu confio no Senhor.
Eu confio na sua palavra. Não importa se essa semana você recebeu tantas notícias ruins, tantos relatórios ruins. Queridos, a palavra final é a do Senhor. Amém? E nós precisamos ficar com ela. Em Romanos 10, verso 17, é um versículo muito conhecido nosso. Romanos 10, 17. O espírito da fé, queridos, é o resultado da palavra de Deus. Amém? Romanos 10, 17 diz, como consequência, a fé vem pelo ouvir as boas novas. E as boas novas vêm pela palavra de Cristo. Amém? Quando teremos uma atitude confiante, como Paulo teve em meio àquela circunstância, quando a palavra estiver em nosso coração. Amém? Vamos confiar no que está escrito. Não vamos confiar no que nós estamos vendo. E a fé vem pelo ouvir. Pelo ouvir, pelo ouvir e pelo ouvir. Eu não sei vocês, queridos, mas já fazia alguns anos que eu não parava para assistir telejornal. Não assistia mesmo. Me desliguei completamente disso. E de um mês mais ou menos para cá, eu voltei a assistir para ver as notícias. Teve uma determinada notícia que eu queria saber algumas coisas. E aí eu comecei a voltar a assistir os telejornais. E eu fiquei assustada. Porque a sensação ou a impressão que me deu é que parecia o próprio Satanás dando as notícias. Não estou querendo demonizar ninguém não, amém? Entendo o que eu estou falando. Queridos, eu nunca vi tantos relatórios ruins. Tantas palavras negativas. Tanta coisa para nos desanimar e desencorajar. É só esse tipo de informação que se tem ali. E sabe, amados, se a gente fica constantemente exposto a esse tipo de informação, vai chegar um momento que a nossa fé vai estar baseada nessas coisas. Deus vai dizer para nós, olha, eu vou te prosperar, mas Senhor, tem uma crise. Mas Senhor, olha, o mercado está terrível, as vendas estão caindo, olha, existem tantos problemas, a alta do dólar, há uma crise mundial, o cenário não é propício, está tudo ruindo, está tudo indo de mal a pior, e Deus dizendo, mas eu vou te prosperar. Sabe, amados, Deus, Ele fez Isaac prosperar numa terra de fome. Deus não depende, queridos, do cenário econômico para te fazer crescer. Deus não depende do cenário econômico, queridos, para fazer você prosperar no que você tem nas suas mãos hoje. Irmãos, olha só. No natural, Jesus estava com uma multidão para ser alimentada. E o que ele tinha era a oferta de um menino. Pães e peixes. E ele pegou aquele pouco de pão, aquele pouco de peixes. E no natural, era um cenário de fome. Não havia onde buscar recurso. Não havia onde tirar alimento para aquela multidão. Embora eles tivessem o dinheiro, não tinham onde comprar. Por isso que os discípulos disseram, Jesus, faz o seguinte, libera o povo para que eles vão para as aldeias comprar mantimento para poder se alimentar. Mas, irmãos, em meio àquele cenário de falta, de não ter aonde comprar, Jesus confiou em Deus, rendeu graças e o que estava na mão dele se multiplicou naquele cenário. A multiplicação veio dentro de um cenário de falta. Queridos, Deus, Ele não está preso ao cenário econômico do nosso país ou do mundo para nos fazer prosperar no que nós temos feito. Ele pode nos fazer crescer, Ele pode nos fazer prosperar. Agora, o que é que está faltando a respeito disso? De eu e você confiar na palavra dEle. De eu e você desenvolvermos, queridos, esse espírito da fé. Amém? Glória a Deus. O espírito da fé, queridos, não é o espírito de medo. Amém? Salmo 116, abre aí por favor no Salmo 116. Eu até anotei aqui, amados, a dúvida é a cria da incredulidade e do medo. A dúvida é a cria da incredulidade e do medo. Quando nós
deixamos incredulidade ou medo entrar em nosso coração, queridos, nós estamos agindo em dúvida. Aqui em Salmo 116, no verso 10, Davi diz assim: conservei a confiança, mesmo quando dizia, estou sobremodo aflito. Em meio à aflição, eu conservei a minha confiança. Se existem coisas, irmãos, te pressionando, conserve a sua confiança no Senhor. Mantenha os seus olhos naquele que é o autor e consumador da sua fé. Amém? Salmos 27, verso 1, Davi diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor garante a minha existência, o que eu havia de recear. O Senhor, queridos, Ele garante os nossos dias, Ele garante a nossa existência. Ele é aquele, queridos, que traz todo o suprimento que eu e você, nós precisamos. Vem dEle. Não vem, amados, do governo. Nós oramos pelo nosso governo, nós abençoamos o nosso presidente, nós não criticamos, não falamos mal, não amaldiçoamos, mas, queridos, a nossa confiança não está sustentada no governo, a nossa confiança está sustentada na palavra de Deus. Amém? Aleluia! Em Marcos capítulo 5, abre aí por favor, verso 35. É um outro episódio. Marcos capítulo 5, versículo 35. Jesus, ele havia recentemente curado uma mulher. Só que antes disso, Jairo havia vindo falar com ele, pedindo para que Jesus fosse até a sua casa para curar a sua filha. E Jesus disse que iria até a sua casa. No meio desse caminho, uma multidão os acompanhava e uma mulher tocou em Jesus, foi curada. A gente vai ver já essa história. E daí, enquanto eles pararam para Jesus falar com essa mulher, vieram algumas pessoas da casa de Jairo com uma notícia. Diz assim, verso 35, enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas vindas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, a quem informaram: tua filha já está morta. Não adianta mais incomodar o mestre. Eu não sei, queridos, eu não tenho filhos, mas para quem tem filhos, ouvir uma notícia como essa, eu acredito que não é nada fácil. Deve ser algo bem difícil, ainda mais que era uma menina de 12 anos de idade, uma criança. E Jairo recebe a pior notícia, talvez, que ele poderia ouvir na vida dele. E eu imagino, em segundos, queridos, toda a esperança, toda a alegria, todo o prazer que ele tinha em ser pai, indo embora por meio de ouvir aquelas palavras. Sabe, talvez você tenha ouvido nesses últimos dias relatórios como este, não de um filho que morreu, mas de situações que morreram e você diz, não tem mais o que fazer. E a sua esperança naquele momento parece que vai embora pela janela. Você perde total expectativa do que pode acontecer no futuro. Mas eu quero ficar com aquilo que Jesus faz no versículo 36. Diz assim: mas Jesus não deu atenção àquelas notícias. Queridos, nós podemos receber notícias como essa dizendo, não tem mais jeito. Mas o Espírito da fé vai ouvir notícias como essa e vai dizer, não dou atenção a você. Jesus, então, voltando-se para o dirigente da sinagoga, o encorajou. Não temas, tão somente continue crendo. Você percebe que entre receber a notícia e Jesus falar isso para Jairo, Jairo não disse nada? Sabe, irmãos, nós vamos aprender que certas notícias que chegam até nós, que parece que deixam o nosso coração gelado. Alguém já ouviu essa expressão? O coração gela, né? Você diz, meu Deus, que notícia é essa? Não é o momento, queridos, de falarmos baseado nas circunstâncias, porque provavelmente vamos falar medo, dúvida ou incredulidade. Mas é o momento, queridos, de nós ouvirmos o que a palavra diz.
Jairo decidiu ouvir o que Jesus tinha para dizer. Eu imagino, eu consigo me colocar naquele cenário e vendo, querido, Jesus rapidamente olhando para Jairo dizendo: não saia da sua posição de fé. Você veio até a mim, permaneça em mim. Você veio atrás de mim da solução, eu sou a tua solução. Permanece em mim, confia em mim. Tira os olhos, tira os ouvidos dessas notícias. Fica comigo. Amém? O espírito da fé, ele não só ignora o que houve de negativo, mas ele dá a sua atenção ao que a palavra diz, ao que Jesus diz. Amém, irmãos? Vai comigo lá em Gênesis capítulo 1, verso 1. Gênesis capítulo 1, verso 1. Diz assim, Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra, entretanto, era sem forma e vazia. A escuridão cobria o mar que envolvia toda a terra. E o Espírito de Deus se movia ou pairava sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. No princípio de tudo, queridos, nós podemos ver qual era o plano de Deus para o homem. Como o homem deveria viver, qual seria o estilo de vida do homem. Nós vemos aqui que a terra ela estava sem forma, ela havia tornado-se um caos, e Deus olhou para aquele cenário e diz, queridos, que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Eu trouxe duas coisas aqui para te abençoar com relação a essa passagem. Primeiro, o Espírito pairava sobre as águas. Alguns estudiosos dizem que esse pairar é como chocar. É como se estivesse gerando. Você está comigo aqui? É como uma galinha faz com os seus ovos. Você entende? Para chocar ali os seus pintinhos. O Espírito, ele pairava. Ele estava gerando algo. Agora, é certo que diz que ele se movia também. E existe uma outra interpretação para essa passagem que diz que não só ele se movia, mas ele saltava como um gato. Ficou bem quieto, mas você vai entender, queridos. Olha só. O Espírito estava pronto para gerar e se mover, trazendo coisas à existência. O que é que ele estava esperando? O comando. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Queridos, o Espírito Santo, ele está pronto para manifestar e realizar coisas. O Espírito está gerando coisas, está preparando coisas, e ele está, queridos, como esse gato, pronto para dar o bote. Agora, o que é que está faltando para que isso aconteça? Um comando meu e seu, dizendo, falando, crendo com o coração e falando com a boca. Haja salvação, haja cura, haja resultado, haja suprimento. Muitos têm falado incredulidade usando a seguinte frase: a fé não nega os fatos, mas só fala dos fatos. Sim, irmãos, a fé não nega os fatos, mas fé fala fé. Não, mas eu estou falando dos fatos, então fica com os fatos. Fica com o que está acontecendo hoje. Mas não, irmãos, fé vai falar fé. Ah, mas está chegando o final do mês, minha casa está em falta. Fala fé. Não fala o que está acontecendo. Fala que tem um suprimento superabundante chegando para a sua casa. Que você vai ter para suprir a sua família. E você vai ter para suprir outras famílias também. Ah, mas está chegando o final do mês, eu não bati a minha meta. Não importa, em um só dia, queridos. Oh, aleluia. Um só cliente pode mudar todo o cenário. Ah, mas os meus filhos, ontem foi sábado, passou a madrugada aí nas boates, nas festas, no show. Queridos, continua crendo, eu e a minha casa, nós servimos ao Senhor. Eu já contei isso aqui, amados. Minha mãe, ela nasceu de novo, né? E de 89 para 90 junto com o meu pai.
E eu e meus irmãos já éramos grandes, adolescentes para jovens. Então eles não podiam mais, entre aspas, nos obrigar a estar na igreja. E eles começaram a orar por nós, começaram a liberar a palavra de Deus dentro de casa. E um a um, queridos, foram nascendo de novo. Um a um foi nascendo de novo. Até que chegou em um irmão meu, que aquele ali era mundano com força. E aos olhos naturais, queridos, ninguém conseguia ver esse meu irmão salvo. Ninguém, irmãos, ninguém. E sabe, teve um domingo que meu pai chegou para esse meu irmão e disse assim, olha, leve eu e sua mãe na igreja. Ele disse, tá, eu levo, tudo bem. Aí meu pai disse, não, eu quero que você leve e que você fique conosco lá. Ele disse, não, eu posso levar, posso ir buscar, mas ficar lá não. Vocês já nos levaram para tantas religiões, de fato, meu pai já tinha passado por muitas religiões. Ele disse, vocês já nos levaram para outras religiões, essa vai ser mais uma, não vou. E meu pai se aborreceu com aquilo que ouviu. E chegou para minha mãe e disse assim, como é que pode? Eu chamo ele para ir para a igreja, ele não quer ir. Agora, se chega aí os amigos e chama para o bar, ele vai. Mas para a igreja não quer ir. Minha mãe olhou para o meu pai e disse, fica tranquilo, perto está a salvação dele. 2 meses depois, quem nasceu de novo? De verdade, queridos. Isso já vai fazer 18 anos. E ele está lá no Verbo da Vida em Aracaju servindo. Ele, sua esposa e seus filhos. O diabo quer colocar um cenário na nossa frente de coisas negativas, de coisas que são perdas que não tem mais como recuperar. Mas, queridos, Deus tem um plano melhor. Deus tem um plano maior e nós precisamos confiar nesse plano. E não colocar os olhos no natural, mas colocar os olhos nele. Vai acontecer. Sua família vai ser salva. Amém. A sua casa vai ser transformada. Seu casamento vai ser restaurado. Queridos, há um Deus no céu que é poderoso para fazer infinitamente mais. Além daquilo que a gente pode imaginar com a nossa mente. Queridos, se nós podemos sonhar com a nossa mente, Deus ele tem a capacidade de fazer mais do que isso. Amém. Graças a Deus, em Marcos 5, no verso 25, vai contar a história da mulher do fluxo de sangue. Eu quero só destacar aqui, queridos, para você o versículo 27, quando diz assim, Marcos capítulo 5, verso 27, diz, tendo ouvido falar a respeito de Jesus, passou pelo aglomerado de pessoas e conseguiu tocar em seu manto, pois dizia consigo mesma, se eu puder tocar as suas vestes, ficarei curada. E naquele instante se lhe estancou a hemorragia e a mulher sentiu em seu corpo que estava liberta do seu sofrimento. Irmãos, nós vemos aqui, eu não vou ler todo o contexto, mas você pode depois ler em casa com calma. Essa mulher, ela tinha já 12 anos sofrendo com uma hemorragia. E a Bíblia diz que ela gastou tudo que tinha com os médicos, contudo não melhorava, pelo contrário, piorava. Até o momento em que ela ouviu falar sobre Jesus. Ela ouviu a palavra. E ela começou a dizer com ela mesma. Eu sei que nós somos encorajados a estarmos e andarmos com pessoas de fé. E isso é verdade. E uma coisa não vai anular a outra. Devemos andar com pessoas de fé. Isso nos estimula também a andar em fé. Mas essa mulher, ela estava sozinha. E ela falava com ela mesma. Ela dizia, se tão somente eu tocar na veste de Jesus, eu vou ser curada. E esse dizer aqui, queridos, alguns estudiosos afirmam que era um ato contínuo. Ela ficava dizendo, se eu tocar eu vou ser curada. 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 E eu imagino essa mulher dizendo isso para ela mesma e vendo uma maneira de chegar em Jesus. Ele está ali. Amados, uma mulher com 12 anos de hemorragia, ela é debilitada fisicamente. Quem é mulher aqui sabe. Imagina 12 anos. Há uma debilidade física, mas ela enxergou a solução.
E ela pegou a sua debilidade, colocou de lado e disse: agora eu chego no meu alvo, agora eu alcanço a minha cura, agora esse cenário muda. Os médicos não fizeram nada. Queridos, vai ter momentos que ninguém vai poder nos ajudar, ainda que tenha recursos, ainda que tenha boa vontade, mas existem coisas na nossa vida que vai vir do Senhor. Essa mulher é pronta para eu creio sozinha. E ela foi, queridos, de encontro a um cenário, inclusive, desfavorável para ela, porque segundo a lei, ela não poderia nem estar na multidão, porque ela era considerada imunda. Mas ela também pegou a lei e colocou de lado. Por isso que diz, quando Jesus perguntou quem tocou nele, ela veio trêmula, com medo, porque ela poderia ser até apedrejada. Mas Jesus só queria dizer: minha filha, tua fé te salvou, tua fé te curou. Sabe, irmãos, existem momentos que a gente vai ter que romper com algumas coisas mesmo. Vai ter que romper, inclusive, com a nossa mente. A nossa mente está limitada a algumas coisas, a dizer: não vai dar certo, não é desse jeito, não é dessa forma. Mas a fé vai dizer consigo mesmo: eu consigo, vai dar certo, eu vou chegar lá, eu vou alcançar, eu vou vencer, eu vou conquistar, eu vou prosperar. Irmãos, não tem como a gente receber uma palavra como recebemos aqui do dia 31 e não respondermos a essa palavra de que esse ano é um ano de expansão, e é mesmo. Eu decidi, queridos, versículos que o nosso pastor trouxe para nós aqui, verdades espirituais, eu coloquei no meu celular e todo dia eu confesso. Todo dia eu confesso. Todo dia eu confesso, e eu já estou começando a ver o cenário mudando em algumas coisas. Eu já estou começando a ver Deus manifestando algumas coisas. Queridos, sem eu fazer esforço, mensagens estão chegando. Eu não sei se você entende isso, queridos, mas eu estou com grande expectativa para o que Deus está fazendo. Irmãos, não é o que Ele vai fazer, é o que Ele está fazendo a respeito da expansão que Ele tem para nós nesse ano de 2020. Essa palavra já começou. Irmãos, pegue essa palavra, porque o Espírito de Deus está pairando sobre a sua casa, está pairando sobre a sua vida, está pairando sobre os seus negócios. Oh, aleluia! Você precisa falar. Espírito Santo, é agora. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Uma porta está aberta. Portas de oportunidades estão abrindo. Portas de bons negócios estão se abrindo. Portas ministeriais estão se abrindo. E nós não vamos só declarar, nós vamos entrar por elas. Porque a gente não vai dizer só que as portas estão se abrindo, não, irmãos. Se veja entrando nelas. Irmão, eu ouço Deus falando para você: se você soubesse o que está do outro lado dessa porta. Aleluia. É realmente, queridos, dizer: este é o meu ano. Algumas pessoas podem dizer: não, mas é só mais um ano, é só mais um ano que virou. O dia, queridos, eu vi tanta coisa na internet, é só mais um ano que mudou, de um dia para o outro. Queridos, para vocês, para mim mudou. Para mim existe uma palavra sobre a minha vida, e essa palavra me favorece, essa palavra me coloca em lugares, essa palavra está abrindo portas, essa palavra está me colocando em movimento. Irmão, se você soubesse como você vai terminar o ano de 2020... é para quem crê, irmão. É para quem crê.
Oh, aleluia! Oh, aleluia! Deixa eu falar algo para você. Lucas capítulo 1, verso 18. Eu vou encerrar com isso. Lucas capítulo 1, verso 18. Um anjo veio até Zacarias. Zacarias, ele era um sacerdote. E ele estava no momento do cumprimento da sua escala. E ele estava lá servindo ao Senhor. E a Bíblia diz que veio um anjo até ele. E aqui no versículo 18, o anjo havia falado para ele que ele iria, junto com a sua esposa, ter um filho. E falou quem seria essa criança. E aqui no verso 18 eu só quero destacar a resposta de Zacarias. Diz assim: então Zacarias indagou do anjo: como poderei certificar-me disso? Pois já sou idoso e a minha esposa é igualmente de idade avançada. Ao que o anjo lhe replicou: sou Gabriel, aquele que está permanentemente na presença de Deus, e fui encarregado de vir para falar e transmitir-te essas boas notícias. Porém, eis que permanecerás em silêncio. Irmãos, por ser um sacerdote, possivelmente, Zacarias conhecia a história de Abraão e sua esposa Sara. Ele sabia que Deus fazia a estéril ser mãe de filhos. Só que quando um anjo, irmão, imagina um anjo diante dele, diz que ele vai gerar um filho, e que esse filho vai ser poderoso, ele vai preparar o caminho do Senhor. Aí ele diz: mas como é que vai acontecer isso? Eu sou velho, minha mulher é velha, eu não sei como é que isso vai acontecer não. Falando para o anjo. O anjo disse: pelo amor de Deus, deixa eu te dizer uma coisa, eu sou Gabriel. O anjo teve que dizer a patente dele para ver se tinha um pouco mais de peso no que ele estava falando. E eu assisto permanentemente diante do Senhor. Essa palavra de boas novas que eu estou trazendo para você vai se cumprir. Agora você vai ficar calado? Para não falar incredulidade. Irmão, se nós não temos a capacidade de falar fé, fiquemos calados. Para não abortar aquilo que Deus tem para manifestar sobre a nossa vida. Se esse ano é o ano da expansão, não mude a sua confissão em dizer é mais um ano, é mais um ano. Não, irmão, acabou com essa história de dizer que é mais um ano. É o ano que Deus irá trazer a sua expansão em todas as áreas da nossa vida. É o ano da expansão em que você vai ver essa cadeira que está do seu lado ocupada pela sua família e pelos seus parentes. Mas eu não sei, eu acho tão difícil isso acontecer. Mas vai ficar mudo? Não fala incredulidade, irmãos. O espírito da fé, ele fala fé. O espírito da fé sabe ficar em silêncio, calado, quando não tem fé para falar. Para não falar dúvida, para não falar medo, para não falar incredulidade. Medo, queridos. Ai, mas eu não sei como vai ser o seu amanhã. Ué, Deus sabe. Ele tem bons pensamentos ao nosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para dar o futuro que nós desejamos. Se você não sabe, pergunta para Deus. Fica tranquilo. Ele está cuidando do seu amanhã. Deus tem um futuro, amados, glorioso, poderoso para as nossas vidas. O que é que nós precisamos fazer? Crer com o coração e confessar com a boca. Crer com o coração e confessar com a boca. Crer com o coração e confessar com a boca. O que é que eu vou confessar com a minha boca? Aquilo que está no meu coração. O que é que precisa estar no meu coração? A palavra de Deus, que é a verdade e que é poderosa. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é digna de toda aceitação. Ela é poderosa para mudar as nossas vidas. Hoje em dia é muito difícil alguém não ter celular, não é verdade? Você está com o seu aí? Você pode pegar seu celular? Pega aí seu celular. Ok. No seu celular, nesse momento pode usar o celular, tá bom? Na pregação não, mas agora pode. No seu celular, provavelmente você tem algum bloco de notas, algum lugar que você faz anotações, certo? Abre aí o seu bloco de notas.
Esse momento é o momento do para casa. Tarefinha para casa, amém? Oh, aleluia. Nós não podemos ouvir uma palavra como essa, irmãos, e passar por aquela porta e esquecer dela, não. Nós vamos levar ela junto conosco. Bia, você pode colocar aí o versículo primeiro, por favor? Tá chegando. Josué 24:15. Eu vou pegar só o finalzinho aqui do que está escrito. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Irmão, se você quer que algo em sua família seja manifesto por Deus, pega essa palavra. Josué 24:15, começa a confessar. Lembra que é crer com o coração e confessar com a boca? Então começa a semana inteira, como um para casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. 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 Segundo versículo. Filipenses 4:19. Mas o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades em conformidade com suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Oh, aleluia! Você vai durante essa semana começar a declarar: e o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, está suprindo as minhas necessidades. Eu não tenho falta, eu não tenho danos, eu não tenho prejuízos, eu não tenho perdas, porque Deus está suprindo cada uma das minhas necessidades. Terceiro versículo. Isaías 53, verso 4. E, no entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades que ele carregava em seu ser. Sobre o seu corpo, levou todas as nossas doenças. Contudo, nós o julgávamos culpado e castigado por Deus. Pela mão de Deus, ferido e torturado. Verso 5. Mas, de fato, ele foi traspassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões. Foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos propiciou a paz caiu todo sobre ele. E, mediante suas feridas, fomos curados. Sabe, irmãos, é como aquele médico que passa uma receita médica. Olha, você precisa tomar tal medicamento 3 vezes ao dia em tais horários. Irmão, pega esse versículo como uma receita médica para a tua vida. E essa semana começa a declarar: eu sou curado pelas pisaduras de Jesus. Porque está escrito que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Está escrito que todas as minhas necessidades são supridas. Está escrito que Jesus levou sobre si todas as minhas dores, todas as minhas doenças. Está escrito: a minha família é abençoada, a minha casa é suprida, a minha vida e a minha família é saudável, anda em saúde divina, porque está escrito. Oh, aleluia. Você pode ficar em pé, o grupo de louvor, se puder vir, por favor. Glória a Deus. Queridos, olha só, eu trouxe para você 3 versículos, para você ter como bases em áreas específicas da sua vida, mas talvez tenha outras coisas que você precisa fazer confissões. E nesse momento, queridos, inspirados por essa palavra, lembra que o espírito da fé é crer com o coração e confessar com a boca? Crer com o coração e confessar com a boca, pois nós vamos colocar isso em prática. Nós vamos confessar aquilo que nós temos crido. O que é que você tem visto diante de você que tem te angustiado, que tem te entristecido, que tem deixado você até mesmo desesperançado? Queridos, você vai fazer como Jesus, você não vai dar importância a essas notícias e você vai se manter em fé. Eu creio que hoje Deus ele está trazendo de volta. Ele está relembrando a nós coisas que talvez lá atrás nós soltamos. Coisas que nós desistimos, coisas que nós abrimos mão. Queridos, Deus está trazendo a memória para nós. E nós vamos recuperar. Nós vamos pegar de volta essas coisas.
aquilo que o diabo te envergonhou, aquilo que o diabo te humilhou, aquilo que o diabo roubou de você. Queridos, por meio das nossas palavras de fé nessa manhã, nós vamos trazer essas coisas de volta. Nós vamos recuperar essas coisas. Nós vamos liberar vida onde o diabo lançou morte. Nós vamos liberar, querido, suprimento onde o diabo lançou falta. Amém? Nós vamos lançar saúde aonde o diabo lançou doença. Seja sobre a sua vida, seja sobre sua família, seu parente, seu amigo, seu vizinho, não importa. Queridos, nós vamos liberar palavras no mundo espiritual. Nós vamos decretar coisas nessa manhã. E eu creio, queridos, que o Espírito Santo, ele está pairando sobre essas coisas, pronto para agir. Oh, aleluia! E disse Fábio, e disse Sâmia, e disse Rogéria, e disse Alex, e disse Gabriela, e disse Cristiane, e disse Tiago. Queridos, e disse: o que é que nós estamos dizendo? Crie, por isso falei. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Queridos, não é o nosso pastor que vai confessar por nós, por mais que ele nos ame, até talvez desejasse fazer isso. Não é o nosso líder, não é o nosso cônjuge, não é o nosso amigo, mas, queridos, somos nós. E dizia ela consigo mesmo: eu vou recuperar essa situação, eu vou recuperar essa conta, eu vou sair dessa falta, eu vou entrar por essa porta, eu vou viver aquilo que eu tenho crido, eu vou ver manifesto o cumprimento da promessa do Senhor sobre a minha vida, eu vou ver essa situação resolvida, eu vou ver esse suprimento chegando de forma extraordinária, eu vou fazer essa viagem, eu vou chegar a esse lugar, eu vou fechar esse negócio. E dizia consigo mesmo, e dizia consigo mesmo, e dizia consigo mesmo. Querido, chegou a hora de falar. É você quem vai falar do seu jeito, da sua forma, mas não perde, querido, essa atmosfera de fé. Fala fé. O que é que você tem crido para 2020? Agora é a sua hora. Comece a dizer: esse é o ano da expansão. O Senhor disse que é ano da expansão. Então eu estou vivendo a expansão dos meus negócios.